Olá, você que conseguiu chegar no nível 2 do primeiro semestre de 2020. Um ano bem tranquilo, um ano sem problemas. Parabéns por ter chegado até aqui. E a boa notícia é que essa segunda unidade vai ser mais tranquila, até porque ela é mais curta. E se você já achou tranquila a primeira, então essa aqui vai ser mais ainda. Nosso tema agora é comunicação. Comunicação é algo importante nas relações humanas e não deixaria de ser importante na hora de uma negociação, ou na hora de gerenciar um conflito, ou na hora de uma reunião. Então, o assunto de hoje, comunicação. Comunicação é uma relação dupla que funciona quando alguém emite uma mensagem e alguém recebe e decodifica essa mensagem. Então, a comunicação se completa quando alguém fala alguma coisa, alguém transmite alguma informação, e a outra pessoa não só recebe a informação, porque receber a informação é um pedaço do processo, mas o processo se conclui com a decodificação. Então grava isso. Comunicação é um processo de codificação e decodificação de mensagens. Então, se eu falar em outra língua, eu vou estar dando a mensagem. Mas nem todo mundo vai estar decodificando. Nem todo mundo sabe falar árabe. Se eu falar em árabe aqui, vai ser uma coisa muito especial. Até porque eu também não sei falar árabe. Mas se eu soubesse falar árabe, a maioria das pessoas que estão me ouvindo agora receberiam a mensagem, mas não decodificariam. E se você não decodificar, a comunicação não existiu. Existiu uma emissão de uma mensagem. A mensagem foi enviada, foi mandada, mas ela não foi decodificada. Então cuidado, porque tem gente que pensa que a comunicação acaba quando a mensagem é enviada. E não é aí que ela acaba. Ela acaba quando a mensagem é decodificada. E para você ter mais ciência disso, existe ainda um outro passo, além da codificação, da emissão e da recepção e decodificação, que é o feedback, que é onde exatamente conclui por completo a comunicação. Então, a hora que eu dou uma informação, essa informação é recebida, é decodificada, e depois a pessoa que decodificou emite um feedback para aquela pessoa que emitiu. Então, quando o cara pergunta, você entendeu? E eu vou dizer, entendi. Então me explica o que foi que você entendeu. Porque pode acontecer da pessoa entender uma coisa que não era exatamente o que você queria explicar. Então, veja só. Como é que funciona a comunicação? A comunicação, ela tem um emissor. Eu vou colocar aqui na tela que fica mais fácil vocês entenderem. Então, na comunicação, você tem um emissor, que na verdade, esse emissor a gente chama de fonte. Né? A fonte é de onde se origina a comunicação. No caso, é a pessoa que está emitindo. Essa pessoa que é a fonte, ela pode também ser o transmissor. Numa conversa pessoal, né, ao vivo, a fonte e o transmissor são a mesma coisa. A fonte e o emissor são a mesma coisa. Numa comunicação via essa que nós estamos tendo agora, a fonte sou eu, mas o transmissor é o celular, né? É o YouTube, é a plataforma. Então o transmissor é aquele que está levando a mensagem. O canal é exatamente as antenas que estão carregando essa mensagem até vocês. Então, por exemplo, numa ligação, numa comunicação via WhatsApp, essa mensagem sai do seu celular, ela vai para uma torre, essa torre vai e emite para o celular que você encaminhou a mensagem. Então, essas torres seriam o canal para onde está passando. E quem seria o receptor? A pessoa para quem você está encaminhando a mensagem. Numa conversa cara a cara, essa pessoa que está recebendo a mensagem, ela é também o destino e o receptor.
Mas numa conversa por telefone, o receptor seria o telefone e o destino seria a pessoa. Então funciona assim. Vou dar um exemplo colocando agora a imagem de uma situação que acontece na Fórmula 1, por exemplo. E aí, ela desenhada fica mais fácil de compreender. Acompanhe essa imagem. O piloto da Fórmula 1, ele é a fonte, é de onde está saindo a mensagem. Ele vai falar então com quem? Com o chefe de equipe dele, durante a corrida. Então, ele é a fonte. Quem é o transmissor? O transmissor é o rádio do carro que ele está falando, que está provavelmente no capacete dele, o rádio, né? Então, aquele rádio que está no capacete é o transmissor. Quem seria o canal? O canal é a antena que está recebendo essa mensagem e encaminhando para o chefe da equipe. Só que antes de chegar no chefe da equipe, ele provavelmente vai ter que ter um rádio também. Porque a mensagem não vai chegar para ele direto do nada pelo ar. Vai chegar através de um outro aparelho. Então esse rádio que ele tem seria o receptor. E o destinatário, o destino, seria exatamente o chefe da equipe. Repara que logo abaixo tem o feedback. O feedback ou a retroação é exatamente a resposta que esse chefe vai dizer. Ah, entendi o que você quer dizer. É isso mesmo. Ou então quando ele já responde a pergunta, quer dizer, ele já entendeu a minha pergunta, já está respondendo, ele não precisa dizer que entendeu a pergunta. Então, esse é o processo de comunicação, que acontece em segundos. Se você está usando um celular, se você está usando um canal de YouTube, se você está usando um rádio, ou se você está falando pessoalmente, ou se você está usando um papel, uma caneta para se comunicar, nesse contexto todo tem um emissor, ou uma fonte, um transmissor, tem um canal, um receptor e um destino. Às vezes o destino e o receptor é uma coisa só, às vezes o emissor e o transmissor são uma coisa só. Ou seja, a fonte, o emissor e o transmissor são uma coisa só, porque fonte e emissor são a mesma coisa. O transmissor é que às vezes vai ser a mesma coisa deles ou não. Então, isso é só para você entender o contexto de como a comunicação funciona. Mas o que nos interessa mais a fundo é a parte que vem agora, que é a parte das relações dessa comunicação, né? Então, uma coisa que você tem que entender. Existem vários tipos de comunicação. Gestual, por escrito, a falada, a tácita. A tácita é aquela que você nem faz gesto, não fala nada e simplesmente você está comunicando alguma coisa. Tem geralmente em cena de filme aquele cara ou aquela mulher sedutora. Ela olha para a pessoa e ela sai andando e olhando para a pessoa e a pessoa entende que é para acompanhar o que ela está, para ir atrás daquela outra pessoa. E ela entendeu isso por quê? Ela não fez um gesto para ele acompanhar, não fez nada. Mas tacitamente, naquela linguagem que foi utilizada, deu a ideia. Então existem várias formas de comunicação. E dentro dessas formas, você vai escolher a forma mais efetiva e a forma mais eficiente. Então, o que é a efetividade da comunicação e o que é a eficiência? Então agora, aproveita e anota isso, que agora começa a ficar mais voltado para o nosso tema, a parte que nos interessa. Anota aí, comunicação efetiva e comunicação eficiente. Comunicação efetiva. Ou melhor, vamos começar pela eficiente. Comunicação eficiente é aquela comunicação em que o recurso utilizado foi o recurso mais adequado. Então, quando você usa o recurso mais adequado para aquela comunicação, você está sendo eficiente na comunicação. Então, vamos lá. Você quer falar sobre um assunto que é um pouco extenso e escolhe mandar mensagem pelo WhatsApp. Não áudio, mensagem escrita, de texto. Aquilo pode ser cansativo. Aí você pensa, não, eu posso mandar um áudio também. Pode ser que o áudio resolva. Pode ser que o áudio também fique muito longo e acabe sendo cansativo. Então, talvez a melhor forma de comunicação seja uma ligação. Porque na ligação, a pessoa vai interagir com a comunicação no momento em que ela está acontecendo.
E não ela recebe a comunicação inteira, né, o comunicado inteiro, aí vai ter que ler aquilo tudo, ouvir o áudio inteiro, decodificar e depois responder. Então, a efetividade está em saber escolher qual a melhor maneira de se comunicar com as pessoas. Aí é onde está a efetividade. Se é texto, é uma coisa curta. Se é um emoji, se é uma ligação, não, é melhor eu escrever mesmo num papel, porque a pessoa vai poder ler várias vezes, ler a hora que quiser, vai poder sublinhar, né? Imagina, você vai fazer seu TCC. Eu sou da época, na verdade eu passei pelas duas épocas. Você vai escrever um TCC, 40 páginas, entrega para o professor corrigir. Poxa, para mim era muito mais fácil quando o aluno me entregava impresso, porque eu já corrigia lendo e escrevendo, lendo e sublinhando, lendo. Mas por quê? Porque eu sou velho, e velho tem dificuldade com essa modernidade. Fui me adaptando à nova geração de que eu recebo agora os trabalhos por e-mail, né? Até agora o trabalho recebe pelo WhatsApp, abro no computador e vou lendo e aprendi a sublinhar, a negritar, a destacar, a pôr de vermelho e depois encaminho para o aluno. Mas veja, imagina como era difícil a comunicação comigo há alguns anos atrás, quando eu não tinha essa habilidade de corrigir no computador um trabalho. Então, se você queria ter uma comunicação mais efetiva comigo sobre um trabalho de TCC, o melhor era você imprimir o trabalho e me entregar. Então, a efetividade é responsabilidade, a efetividade na comunicação é responsabilidade do emissor. É ele que vai escolher o canal que vai usar. Ele vai escolher o método que ele vai usar. Então, eficiência tem a ver com o como você vai falar, né? Então, a eficiência na comunicação, ela busca o meio de comunicação que você vai utilizar. E a efetividade? A comunicação efetiva, anota aí também, ela diz o seguinte: é quando a mensagem que a pessoa que está enviando é completamente compreendida pelo destinatário. Então veja, enquanto que na eficiência eu estou procurando o melhor caminho para enviar essa mensagem, o melhor canal, na efetividade eu já estou focado no resultado. Então a efetividade tem muito a ver com eficácia. Eficiência é o processo, eficácia é o resultado. Então, comunicação eficiente, grava isso, ela tem a ver com o processo, com o caminho para fazer chegar a mensagem lá. E a comunicação efetiva, ela tem a ver com a total compreensão. Então, a união dessas duas coisas faz o seguinte: eu posso escrever um texto enorme e conseguir que a comunicação seja efetiva. Posso. Mas eu posso mandar um áudio curto e a comunicação também pode ser efetiva. Então, em qual dos dois exemplos a comunicação foi eficiente e efetiva? No segundo. Porque ela economizou tempo, ela foi mais objetiva, ela utilizou o método mais prático. Às vezes, a comunicação eficiente vai ser melhor se for feita pessoalmente. Então, a melhor maneira de falar, eu queria pedir uma pessoa em casamento. Com certeza, se eu mandar uma mensagem de texto, ela vai entender a mensagem. Você quer casar comigo? Quem é que não vai entender? Vai entender. A mensagem foi efetiva. Mas será que ela foi eficiente? Foi o melhor processo para se fazer aquela comunicação? Então, eficiência é o processo da comunicação e efetividade é exatamente o resultado. A mensagem foi entendida? Né? Porque às vezes você manda um emoji tentando expressar uma coisa e a pessoa do outro lado entende de uma forma diferente. A comunicação, o método que você usou foi até eficiente. Ora, foi prático, foi um emoji que quer dizer isso, aquilo, sei lá, aquilo outro, mas não foi efetivo, porque não alcançou o resultado que você queria. O resultado era que a pessoa entendesse, e ela não entendeu. Então a comunicação pode ser eficiente e não ser efetiva, mas a comunicação também pode ser efetiva e não ser eficiente. Uma coisa não depende da outra, são independentes. Outra coisa que seria importante você entender é que existem meios de comunicação que são mais ricos e outros meios de comunicação que são mais pobres.
E que tanto um quanto o outro, eles têm vantagens e desvantagens. Vamos dar um exemplo de alguns meios de comunicação que são mais ricos e outros que são mais pobres. Apesar dessa palavra não ser a ideal, entenda que é só para explicar como é mais prático e outro como é mais complexo. Os mais ricos são aqueles mais práticos. Os mais complexos são chamados de mais pobres. Meios de comunicação. Vamos ver alguns exemplos. Aí nós temos como exemplo, o mais rico, uma conversa cara a cara. Por quê? Por que ela é considerada um dos meios mais ricos? Porque na conversa cara a cara você está vendo toda a expressão da pessoa. Tanto o destinatário está vendo a expressão do emissor, de como ele está se comunicando, ele está vendo as emoções, a movimentação do corpo, a linguagem corporal, como o emissor está vendo do destinatário. Então ele está usando uma linguagem, está falando de uma forma, está vendo a reação do destinatário e pode até mudar a forma de estar falando aquilo, porque ele está percebendo na hora as mudanças. Diferente de, por exemplo, quando você manda um relatório. Você manda um relatório, você manda uma portaria informando alguma coisa, essa portaria ou esse relatório, ele vai informar. Ele provavelmente vai ser bem efetivo. Mas ele traz alguns prejuízos. Você não vai ter certeza de que a pessoa que está recebendo aquilo está entendendo como você gostaria que ela entendesse, né? Do jeito que era para entender. Por quê? Porque você não está lá. Você não está conversando com ela. Você não tem o feedback. Ora, você mandou um boletim para 50 pessoas. Nem todas vão te procurar para dizer que entenderam ou que não entenderam. Ah, eu não entendi isso. O que você quis dizer com isso? Então, é nesse sentido que eles são considerados comunicações mais pobres ou mais ricas. E não é por ser mais pobre ou mais rica que ela só tem vantagens ou só tem desvantagens. Então, essa próxima imagem, ela mostra pra gente o seguinte: as vantagens e desvantagens de uma comunicação mais rica e de uma comunicação mais pobre. Por exemplo, as vantagens e desvantagens da comunicação mais rica. Não fica registrada a comunicação mais rica. Mas, por exemplo, uma conversa cara a cara, você pode ter falado uma frase linda naquela conversa. E depois você pode não lembrar mais dessa frase que você falou, porque ela não ficou registrada. Mas se você tivesse gravado um áudio mandado para uma pessoa, por exemplo, essa mensagem teria ficado registrada. E aí, esse já é um ponto de vantagem para a comunicação. Se você tivesse mandado um relatório por escrito, ficaria registrado. Então, uma das desvantagens é que não fica registrada. A comunicação mais rica, geralmente, não ficam registradas, né? Outra coisa, por ela ser subjetiva, por ela não ter como a pessoa voltar e ouvir de novo, voltar e ler de novo, ela deixa espaços para erro, né? E por você estar falando cara a cara com uma pessoa, para poder ter esse contato mais próximo, se você tiver que falar com 50 pessoas, mesmo sendo cara a cara, já é mais difícil. Por exemplo, um e-mail você pode mandar para 1000 pessoas, né? E então a comunicação mais ricas, elas tendem a ser mais difícil, a ter uma dificuldade maior para ser disseminada, né? Mas quais são as vantagens também? Tem vantagem, lógico. Nas duas formas de comunicação tem vantagens e desvantagens. Ela tem maior sensibilidade no momento. É aquilo que a gente falou agora há pouco. A pessoa que está falando e a pessoa que está recebendo o comunicado, elas estão vendo naquele momento as reações da outra pessoa. Então elas têm uma maior sensibilidade, elas têm a oportunidade de mudar aquilo, o feedback é imediato. Eu não entendi isso. Repete para mim, por favor. Ou fala de outra forma, né? Fala a mesma coisa, só que de outro jeito. Porque desse jeito que você está falando, eu não estou entendendo. Então, é uma vantagem, e boa, grande vantagem. Outra vantagem é a que eu acabei de falar, o feedback. A retroação e feedback são a mesma coisa. Então, o feedback é dado na hora, é imediato, certo? E na comunicação cara a cara, a pessoa tem acesso a outras formas que não só a verbal. Ela vai poder gesticular, ela vai poder apontar para objetos, coisas que estão à volta. Então fica mais visual. A comunicação não fica só auditiva. Ela fica auditiva e visual, audiovisual. Então,
todas essas são vantagens da comunicação rica. E a comunicação pobre, ou melhor, a comunicação que ela não é aquela cara a cara, é aquela mais formal. Essa comunicação também tem vantagens e desvantagens. As desvantagens, ela é mais impessoal. Quer dizer que você não está olhando a pessoa na sua frente, você está geralmente usando uma linguagem mais formal. São canais que você fala, mas você não tem o feedback. As pessoas só vão ler o que você mandou, as pessoas só vão te ouvir agora mesmo, por exemplo. Diferente de uma aula no Google Meet, como a gente vai ter futuramente, um vídeo como esse, eu estou falando, mas eu não sei o que vocês estão sentindo, o que vocês estão entendendo, e nem vocês têm a oportunidade de me dar um feedback agora. Ô professor, está falando muito alto, está falando muito baixo, está falando muito claro. A luminosidade, diminui essa luz. Então tudo isso faz parte de uma desvantagem que a comunicação mais pobre tem, né? E lembrando que o fato dela ser mais pobre não significa que ela é errada, que ela é... Cada situação vai exigir um tipo de comunicação. O uso de um canal, né? Qual é a vantagem? A vantagem dessas comunicações é que elas ficam registradas. Então, se amanhã ou depois eu quiser ver esse vídeo de novo, eu posso. Se eu mandar um texto para vocês por escrito, amanhã ou depois eu posso acessá-lo novamente. Porque ele está lá registrado. Outra vantagem também é que pode haver uma preparação prévia. Não é o caso agora, mas é o caso na maioria das vezes que as pessoas vão fazer um vídeo, elas se preparam, elas separam o texto, elas têm aquela oportunidade de fazer uma preparação, errar, parar, voltar a gravação, né? Cortar aqui, cortar ali. O que não dá para fazer ao vivo. Ao vivo você vai falar e o que falou está falado, não tem como voltar atrás. Ou melhor, você pode até pedir desculpa e se corrigir, mas não dá para evitar o que já foi falado. Se foi falado, foi falado. Num vídeo como esse, dá. Se eu falar uma coisa que eu não gosto, ou que depois eu vi que falei errado, eu posso ir lá e tirar do vídeo e encaminho o vídeo sem isso. Então, há uma preparação melhor. Outra coisa que é uma vantagem desse tipo de comunicação é que ela se dissemina mais fácil. Então, um vídeo no YouTube pode chegar a 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões de visualizações. Já para eu falar para uma pessoa cara a cara, para 20 milhões de pessoas, eu teria que fazer vários e vários encontros com as pessoas diferentes. Então seriam 1000 pessoas por cada vez, ou 20 mil pessoas a cada vez, para poder falar pessoalmente com elas. Então, a disseminação em massa é uma vantagem para comunicação pobre. Muito bem, eu vou parar por aqui para não ficar muito longo. E nosso próximo encontro, eu vou dar continuidade falando da parte que talvez seja mais importante para gerenciar conflitos, para evitar conflitos, para fechar negócios, para negociar em negociações, em reuniões. Então a parte mais importante que a gente vai falar na próxima aula são as barreiras. Então existem várias barreiras, vamos falar das emoções que envolvem e que podem servir de barreiras, que nós já temos uma pincelada nisso lá atrás e agora vamos retomar daqui. Então, foi um prazer, se cuidem e em breve, se Deus quiser, estaremos juntos. Grande abraço.